Tá, então vamos ver aqui. Opa, foco. Vamos ver aqui a 3. Essa daqui é F? Eita, 3F. Isso, a 3F, tá? Então, a gente sabe que esse exercício ele é feito pela diferença de quadrados, né? Então, pra gente fatorar esse meu amiguinho, eu vou utilizar, então, o método da diferença entre dois quadrados. E qual que é a diferença, qual que é a ideia, perdão, nesse método da diferença entre dois quadrados? Eu tenho, então, o conceito de que o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado é igual à soma entre os dois termos multiplicado pela diferença entre os dois termos. Vamos verbalizar, na verdade, vamos colocar em prática o que eu acabei de falar. Então, eu tenho que a multiplicação entre dois termos vezes a subtração entre esses mesmos dois termos é igual o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Por isso, ó, você tá vendo? O primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Por isso que é a diferença entre dois quadrados. E a gente, quando vai realizar a fatoração por esse método, a gente sempre procura esse formato aqui, essa estrutura. Porque lembra que eu falei já, fatoração, qual que é o objetivo da fatoração? É a gente sair de uma soma, sair de uma subtração e chegar, então, numa multiplicação. Então, eu vou sempre procurar esse formato para eu conseguir passar desse para esse, para eu sair da subtração, dessa diferença entre dois quadrados e chegar no produto da soma pela diferença, tá? Então, eu quero sair da diferença entre dois quadrados e chegar no produto da soma pela diferença. Então, eu vou procurar esse padrão para alcançar isso daqui, tá? Então, vamos lá. Quando eu olho para cá, eu sei que eu vou ter que utilizar esse método, porque é o que o exercício me pediu. Então, quando eu olho para cá, eu tenho que tentar olhar para ele de modo a achar aquele formato. De modo a achar, então, o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Para a gente achar, então, esse formato da diferença entre quadrados e passar a transformar ele num produto, que seria a soma dos dois membros, dos dois termos, vezes a diferença, tá? Então, eu vejo aqui que a gente tem um potencial de transformar isso daqui nisso, porque, ó, vamos olhar pro segundo termo que é mais simples já. Você não concorda que o 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado? Não é a mesma coisa que 3 ao quadrado? Então, já tenho o meu segundo termo ao quadrado, né? Agora, vamos tentar fazer a mesma coisa para o primeiro termo. Lembra, eu estou tentando encontrar esse formato para que eu possa chegar nesse formato. Então, a gente primeiro tem que fazer umas mágicas para chegar aqui, para então a gente desenvolver para cá. Então, quando eu olho pra cá, pra esse meu amigo, já me dá um pane, né? Eu vejo 0,04 vezes A elevado à quarta, já dá um pane. Eu não gosto de usar calculadora, tá? O que a gente faz? Eu gosto de olhar isso aí com os outros olhos. Vamos deixar um pouco mais clean. Você não concorda que 0,04 é a mesma coisa que 4 sobre 100? Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa que 4 dividido por 100? Não é? A mesma coisa que eu falasse que 0,4 é a mesma coisa que 4 sobre 10. Então, eu vou representar esse meu 0,04 como essa fração, porque isso vai facilitar muito o nosso raciocínio, vai facilitar a nossa forma de enxergar o exercício, para que a gente tenha facilidade, então, de chegar nisso daqui, para a gente passar para isso, que é o nosso objetivo. Para a gente chegar nesse tipo de subtração com esse formato, para a gente passar, então, para multiplicação. Então, vamos lá. Vamos substituir. Então, a gente já viu que 0,04 é a mesma coisa que 4 sobre 100. Vamos escrever isso aqui. Então, 4 sobre 100, certo? Vezes A elevado a 4. Eu já vou substituir, então, meu 9 aqui pelo 3 ao quadrado, certo? Você não concorda agora, de novo, você viu? A gente vai tirando camadas, a gente vai olhando melhor, até chegar no resultado. Você não concorda comigo que, ó, 4 não é a mesma coisa que 2 ao quadrado? E 100 não é a mesma coisa que 10 ao quadrado? É, né?
eu posso substituir dessa forma. Não posso? E olha esse A elevado a 4. Você não concorda que A elevado a 4 não é a mesma coisa que A ao quadrado elevado ao quadrado? Não é a mesma coisa que A ao quadrado elevado ao quadrado? Porque lembra da propriedade da potência. Eu tenho, então, uma potência, eu levanto outra potência e eu multiplico, né? Então, A ao quadrado elevado a A ao quadrado é a mesma coisa que A à quarta, porque eu multiplico, né? Então, vamos primeiro representar aqui. Eu sei que 4 é igual a 2 ao quadrado, eu sei que 100 é igual a 10 ao quadrado. Tudo isso a gente estava fazendo para chegar o quê? No primeiro termo ao quadrado. O segundo termo ao quadrado a gente já tem, né? Então, 2 ao quadrado elevado a 10 ao quadrado. E eu sei que o A ao quadrado, ele é a mesma coisa que o A elevado a 4, portanto, é a mesma coisa que o A ao quadrado elevado ao quadrado. Então, A ao quadrado elevado ao quadrado menos 3 ao quadrado. Você tá vendo aqui que eu tenho o 2 ao quadrado, o 10 ao quadrado e o A ao quadrado ao quadrado? Tá todo mundo individualmente ao quadrado. Não seria mais fácil se eu juntasse todos, se colocasse todos numa potência de 2? Ficaria mais fácil, né? Então, ó, fica 2 sobre 10 vezes A ao quadrado. Tudo isso na potência de 2. Tudo isso elevado a 2 menos 3 ao quadrado. Olha só o que a gente conseguiu fazer. A gente conseguiu chegar nesse formato. Olha que beleza, era o que a gente queria, né? Era o que a gente queria. Então, a gente conseguiu. Tem como a gente simplificar mais ainda? Tem. Na resposta, a gente vê que é 0,2. Bom, 2 dividido por 10 é igual a 0,2 vezes A ao quadrado. Tudo isso ao quadrado, menos 3 ao quadrado. E aí, a gente chegou finalmente no modo mais simples desse meu formato. O primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado, né? O primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. A diferença entre dois quadrados. E aí, como a gente já chegou nesse formato, eu posso finalmente passar dessa subtração e transformar nesse meu produto, nessa minha multiplicação. E seria como o primeiro termo mais o segundo termo vezes o primeiro termo menos o segundo termo. Tá? Então, eu consigo passar desse meu formato para esse, transformando isso aqui num produto. Então, vamos escrever isso aí? Então, seria o primeiro termo mais o meu segundo termo, que é o 3. Tá vendo? Meu primeiro termo mais meu segundo termo. Então, ó, é o meu primeiro termo mais o meu segundo termo vezes o meu primeiro termo menos o meu segundo termo. E nós chegamos, então, na resposta. Tá? Essa é a resposta mesmo, deixa eu confirmar. 3F. Essa é a resposta, tá bom? Então, você vê, a gente fazendo esse desenho, tirando as roupas e tal, os 2 ao quadrado, 0,2, e é pra gente tudo alcançar, então, esse formato, e aí sim a gente utilizar a fatoração por meio da diferença entre dois quadrados, que é passar desse formato de o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo para a soma entre os dois termos vezes a subtração desses dois termos. E essa é a 3F.